Então, boa noite a todos. Na aula passada, nós começamos a falar de cooperação jurídica internacional. E eu disse que a nossa forma clássica de cooperação jurídica era a homologação de sentença estrangeira, que é quando a nossa competência indireta, ou seja, quando a nossa Constituição ou o nosso Código Civil, ele nos dá, Código de Processo Civil, ele nos dá a competência para reanalisar, não é? Vamos colocar entre aspas, reanalisar ou validar uma sentença que foi proferida por um órgão externo, ok? E aí eu disse para vocês que essa sentença, essa sentença homologada, ela não vai reanalisar o mérito, não é verdade? Ela só vai analisar se aqueles pressupostos, aqueles requisitos para sua validade aqui no Brasil foram observados. Então, passei um exemplo para vocês que era para copiar lá um monte de dispositivo legal, tá bom? Para que nós soubéssemos quais são, então, esses requisitos para que essa sentença seja válida aqui no Brasil, tá bom? Eu disse para vocês lá na aula passada, semana passada, que essa competência é exclusiva do STJ. Então, somente o STJ tem essa competência indireta, que é a competência de analisar e tornar válidas aquelas sentenças que estão lá no exterior e que têm validade, para elas serem validadas aqui no Brasil. Eu disse que para isso independe de qualquer tratado ou promessa de reciprocidade envolvendo o governo brasileiro e o governo do outro país. Então, não precisa. E que a exceção vão ser aquelas sentenças que tratam de execução fiscal. Então, digamos, por exemplo, que eu esteja lá em Portugal, eu presto um serviço, eu tenho que emitir um recibo, eu emiti o recibo, recebi o valor, mas não fiz meu imposto de renda português, tá bom? Emiti os recibos, mas não fiz meu imposto de renda português, ok? Eu fiz certo? Não, porque todo rendimento que eu ganhasse em território português, eu teria de emitir recibos e fazer boa noite, Elvis, e fazer o imposto de renda. Ok? Como eu não fiz, a Justiça Portuguesa, então, ajuizou uma ação, eu fui devidamente citada, não apresentei a documentação, sentença, transitou em juízo a sentença, transitou em julgado a sentença, e fui condenada a pagar tantos euros a título de execução fiscal. Ok? Eu tenho bens em Portugal para serem executados? Nem R$1, nem €1, nada. Então, o governo português descobriu, o Poder Judiciário descobriu que eu tenho bens no Brasil, tenho um carro, tenho uma conta. Então, o governo português vai encaminhar aqui para o Brasil, para o STJ, essa sentença para que ela seja homologada aqui no Brasil e ela tenha eficácia aqui no Brasil. Combinado? Só que um dos requisitos para esse caso, quando tratar de execução fiscal, então um dos requisitos será o tratado ou a promessa de reciprocidade, ok? Então, nós vimos isso na aula passada e agora nós vamos continuar. Alguma dúvida com relação à aula passada? Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Deixa eu entrar aqui. Então, nós vimos os requisitos? Vimos os requisitos? Só um minutinho. Porque ele tá meio doido aqui, esse aplicativo. Gente, mudou aqui o aplicativo. Eu não quero ver isso. Eu quero ver as... Ah, já vi aqui.
Sim, já viram os requisitos, não foi? Então, vamos. Falei da decretação de revelia ou da citação válida, falei da tradução, não é? Competência. Então, qual é a competência? Estou falando, estou batendo aí nessa tecla. A competência vai ser do STJ. E o STJ, então, lá no STJ, a pessoa que deseja homologar essa sentença vai ter que ajuizar, então, uma ação de homologação de sentença estrangeira. Gente, é uma ação. Sim, é uma ação. E o que acontece quando nós temos uma ação? Eu preciso citar a parte contrária. Então, imagine que o governo português está executando, está querendo homologar essa sentença aqui no Brasil, ok? Ele quer homologar essa sentença aqui no Brasil. Até aí tudo bem, ele vai ajuizar essa ação de homologação de sentença estrangeira, ok? Vai lá no STJ, o ministro vai mandar me citar. Por quê? Porque eu tenho o direito de me defender até nessa ação de homologação de sentença estrangeira. Ali, por exemplo, eu posso me manifestar no sentido de que o juiz que proferiu a sentença não é capaz, que o conteúdo fere a ordem pública, que isso é matéria que já foi julgada em outro processo, que eu não fui citada, tá bom? Que a tradução da sentença não é oficial. Então, tudo ali, quando eu for citada dessa ação de homologação de sentença estrangeira, eu vou poder me defender, ok? Mas eu vou poder me defender quanto ao mérito da sentença, quanto ao mérito do assunto que foi tratado lá no processo inicial? Não. Eu vou ter que me atentar aos requisitos. Então, exclusivamente aos requisitos os requisitos de homologação de sentença estrangeira, ok? Então, após esse processo, o andamento desse processo, então, eu vou ser citada, eu vou me manifestar, o Poder Judiciário, o Poder Público Português, ele vai apresentar réplica, se for o caso, ok? E aí o ministro vai dar uma sentença. Essa sentença é o que nós chamamos de exequatur, ok? Então, digamos que o juiz, o ministro aqui do STJ, ele concorde, tá bom, com a homologação dessa sentença estrangeira. Então, ele vai proferir o exequatur. O que é esse exequatur que vocês tanto escreveram lá no trabalho de vocês? É o cumpra-se, tá bom? É o cumpra-se. Essa sentença que foi homologada pelo STJ, agora tem força de lei, ok? Agora tem força de lei, desculpa. Agora tem força de sentença igual a qualquer sentença proferida no Brasil. Então, o exequatur nada mais é do que o cumpra-se, ok? Cumpra-se o que foi proferido pelo juiz estrangeiro. Cumpra-se. Essa sentença, ela está com todos os requisitos corretos, tá bom? Então, ela pode ser executada no Brasil. Cumpra-se. E quem vai cumprir essa sentença? Olha só, a sentença foi proferida lá no exterior, ela veio aqui para o Brasil, entrou no STJ como uma ação de homologação de sentença estrangeira, está tudo correto, está tudo certo. O ministro do STJ observou tudo, observou que teve o devido processo legal. Eu também fui citada aqui no Brasil para tomar ciência dessa sentença estrangeira, dessa homologação, ok? Quem vai executar? Exato, Ian. O juiz federal de primeira instância, ok? Então, o juiz federal de onde essa sentença precisa ser executada, é ele que vai cumprir o exequatur. Então, por exemplo, eu moro no DF, vai ser o juiz federal mais próximo da minha residência.
ok? Então, o juiz federal mais próximo da minha residência, ele vai ficar responsável por cumprir a sentença homologada, ok? Então, ele vai executar essa sentença. Aí, ele vai me citar para esse processo de execução, tá bom? Ou eu pago naqueles 3 dias, né, que está lá na lei, ou eu apresento bens a penhora, ou eu impugno os valores apresentados, tá bom? Então, quando nós tivermos a homologação dessa sentença estrangeira, o ministro do STF, do STJ, lá na sua sentença, bom dia, Aloysio, boa noite, Aloysio, o ministro do STJ, lá na sua sentença, ele vai escrever: cumpra-se, emita-se o exequato, a carta de cumprimento dessa decisão. E quem vai executar essa ordem que foi proferida pelo ministro do STJ vai ser o juízo federal de primeira instância, ok? Na nossa homologação de sentença estrangeira, também é permitido a tutela de urgência. Tá bom? Nós também admitimos aqui, nessa ação de homologação de sentença estrangeira, que seja dada uma tutela de urgência. Por exemplo, eu estou vendendo todos os meus bens, eu estou tirando dinheiro de conta, eu estou colocando bens em nome de terceiros, eu estou vendendo meus bens de forma fictícia, tá bom? E o governo português descobriu. E aí? O ministro pode, digamos, suspender as vendas, bloquear os meus bens para garantir aquela execução? Pode, tá bom? Ele precisa me citar para isso? Não, tá bom? Ele não precisa me citar para isso, mas eu vou poder me defender, claro, depois dos bloqueios, ok? Então, admite-se essa tutela de urgência aqui nessa ação de homologação de sentença estrangeira. Então, o exequatur nada mais é do que o cumpra-se. Quem vai cumprir é o juiz federal de primeira instância. Ok? Alguma dúvida, pessoal, com relação à homologação de sentença estrangeira? Vocês têm uma disciplina chamada Recursos nos Tribunais Superiores, não tem? Sim, vocês também vão ver homologação de sentença estrangeira lá, tá? Vocês também vão ter. Ah, foi no 8º? Sim, então vocês viram homologação de sentença estrangeira lá também, não viram? Vocês viram no 8º, vocês copiaram não sei quantos artigos, vocês estão sabendo tudo de homologação de sentença estrangeira. Por que esse riso aí? Vocês não lembram, não é? Vocês não lembram disso. Mas, olha, eu espero que agora vocês tenham lembrado, tá? Depois desse tanto que vocês escreveram aí, vocês vão saber pelo menos quais são os requisitos para homologação de sentença estrangeira, tá bom? E lembrar que a homologação de sentença estrangeira, ela é a nossa cooperação jurídica clássica e ela independe de tratado ou promessa de reciprocidade. A exceção vai ser aqueles tratados que versam, são aquelas sentenças que versam sobre execução fiscal. Aí eu trouxe para vocês algumas exceções, tá bom? Algumas exceções. Então, vocês vão ter que lembrar que é a forma clássica, tá bom? Essa forma clássica imprescinde de tratado ou promessa de reciprocidade, exceto quando nós tivermos execução fiscal. Execução fiscal, eu vou cobrar na prova, execução fiscal precisa de tratado ou promessa de reciprocidade. Vamos prestar atenção aqui na sentença estrangeira que vai tratar do divórcio, ok? O que é o divórcio? É aquela situação jurídica que vai encerrar aquela sociedade conjugal. Não é verdade? O divórcio, ele pode ser de duas formas. Nós vamos falar de divórcio novamente,
Mas vamos agora entrar nessa parte que diz respeito à sentença. O divórcio, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser consensual, quando as partes, quando o amor acaba, não é, Boro? Não é, o amor acaba. Às vezes o amor acaba, mas a amizade continua, e aí continua, mas tem que pôr fim nisso daí, não é? Então, nós temos o divórcio consensual, que é aquele que as duas partes, o amor acabou para as duas partes, tá bom? Eles viraram amigos, não tem mais nenhum tesão, nenhum pro outro e nem o outro pelo outro, tá? É só amigo, nem dorme mais junto, tá? Ou não aguenta mais o ronco do marido, tá? O marido não aguenta mais o chulé da mulher. Então, é quando o amor acaba, então as pessoas sentam civilizadamente e falam, olha, infelizmente, não dá certo, não é? Nosso relacionamento, ele acabou, agora nós somos amigos, então acho melhor cada um seguir a sua vida. Não é assim? E nós temos o litigioso. O que é aquele litigioso? Eu não quero separar, eu não quero dividir os bens, eu não concordo com esses bens aqui, eu não concordo com isso, eu discordo daquilo, eu não vou pagar pensão, eu não vou fazer o quê? Então, litigioso é quando nós temos, então, essa briga, né? Que o povo lá de direito de família ama, não é? O divórcio consensual, que é esse que não tem briga, ele é de duas formas. Ele é qualificado ou ele é simples? O que é o divórcio consensual simples? Vocês lembram de tudo isso, não lembram? Tenho certeza. No divórcio consensual simples, nós temos apenas a dissolução da sociedade conjugal, tá bom? Então, no divórcio consensual simples ou puro, o juiz só declaro extinta a sociedade conjugal. Fulana de tal volta a usar o nome de solteiro. Beleza? Acabou a sociedade conjugal, cada um vai para o seu canto, não tem bens para discutir, não tem bens para partilhar, nada. Apenas separou. E o que é o divórcio consensual qualificado? É quando os cônjuges ou ex-cônjuges, eles vão discutir, ainda que de forma consensual, a divisão de bens, pensão alimentícia, guarda dos filhos, pensão alimentícia dos filhos. Eles já conversaram, já decidiram, olha, você vai pagar 30%, você vai pagar 50% do seu salário de pensão alimentícia, os filhos vão morar comigo, você vai passar 30 dias do ano com eles, eu vou passar 30 dias do ano das férias com eles, parará, parará. Tá tudo certo. Mas nós tivemos nesse processo, ainda que sem briga, a discussão de bens e a discussão de pensão alimentícia, tá bom? Pensão e guarda, ok? No divórcio litigioso, não importa se você só vai divorciar ou se você vai discutir bens ou não, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós temos uma sentença estrangeira que verse sobre divórcio, tá bom? Então, quando nós temos uma sentença estrangeira que verse sobre o divórcio, nós vamos ter que observar se essa sentença ela é de um divórcio litigioso ou se ela é de um divórcio consensual, tá? Se for um divórcio litigioso, essa sentença precisa ser homologada, tá? Então, se for um divórcio litigioso, para essa sentença ter validade e força de sentença aqui no Brasil, essa sentença precisa ser homologada, tá bom? Então, essa sentença precisa ser homologada. Agora, se for uma sentença de um divórcio consensual, eu vou ter de observar se ele é simples ou se ele é qualificado, tá bom? Porque o divórcio simples não precisa ser homologado, tá bom? Então, o divórcio simples, esse divórcio consensual puro ou simples, esse que apenas decreta a dissolução da sociedade conjugal, esse basta você ir com a sentença até o cartório e registrar esse divórcio,
tá bom? Você vai lá e averba na sua certidão de casamento que você se separou, ou seu cliente se separou, tá bom? Então, cuidado com a sentença estrangeira de divórcio. Por que que nós temos isso? Porque nós temos um movimento de desjudicialização, não é verdade? Imagine um divórcio que foi decretado no exterior, que decreta exclusivamente a extinção da sociedade conjugal. Imagina se isso tiver que passar pelo crivo do STJ. Imagina, gente, você, ministro do STJ, homologando sentença de divórcio consensual que apenas declara o fim da sociedade conjugal. Já imaginou isso? Ô Wesley, já imaginou quando você for ministro do STJ? Você está lá, ministro, tanto processo interessante para você julgar, e vai lá passar um tempão fazendo um voto, tá? Para decidir, para autorizar, para tornar válido um divórcio consensual simples aqui no Brasil, tá? Então, o divórcio consensual, puro ou simples, basta a averbação desse divórcio lá no cartório, tá bom? Por que que o qualificado precisa passar por homologação de sentença estrangeira? Por que vocês acham que o qualificado precisa? Porque ele pode tratar de menor de idade, não é verdade? Ele pode tratar menor de idade, não é? Criança, guarda, pensão, tá? E também bens. E eu disse para vocês, quando nós estávamos falando do elemento de conexão que diz respeito aos bens, tá? Lex rei cita. Vocês lembram desse elemento de conexão? O que acontece? Eu disse para vocês que o Poder Judiciário brasileiro não admite sentenças estrangeiras que versem sobre bens imóveis que estejam localizados no Brasil. A exceção é para divórcio consensual, tá bom? Então, quando nós temos o divórcio consensual, o Poder Judiciário aceita, tá, que uma sentença estrangeira ela verse sobre bens situados no Brasil. Mas para que essa sentença tenha eficácia, ela vai precisar receber o exequatur, tá bom? Então, o Poder Judiciário brasileiro, o STJ, aceita a sentença consensual, tá, que vai tratar sobre bens situados no Brasil, bens móveis ou bens imóveis, desde que o divórcio seja consensual, tá bom? Mas para isso, para que tenha eficácia aqui no Brasil, o ministro do STJ precisa analisar esse processo para confirmar que foi um divórcio consensual, ok? E para expedir o exequatur, tá? A carta de sentença, ok? E o litigioso não tem conversa, o litigioso vai ser sempre homologado. Alguma dúvida com relação a divórcio? Sentença de divórcio e aqui a homologação de sentença estrangeira? Não. E a outra situação é quanto à sentença arbitral ou laudo arbitral estrangeiro. Eu disse para vocês na aula passada que sentença arbitral nacional é aquela que foi proferida, tá, dentro do território brasileiro. Então, qualquer sentença que foi proferida dentro do território brasileiro, sentença arbitral, ela vai ser um laudo arbitral, vai ser uma sentença arbitral, vai ser um título executivo extrajudicial, ok? Se é um título executivo extrajudicial, ok? Se a parte perdedora não cumprir, basta a parte que venceu ajuizar uma ação de execução de títulos extrajudicial lá na VET. Ok? Simples. Agora, o que é uma sentença arbitral estrangeira? É aquela que foi proferida em qualquer lugar fora da jurisdição brasileira, tá? Então, qualquer lugar fora do Brasil,
que tenha sido proferida uma sentença arbitral que precisa ser executada no Brasil, nós precisamos homologar, tá bom? E aí nós vamos observar todos aqueles requisitos. Todos os requisitos que valem para uma sentença estrangeira também vai valer para uma sentença arbitral estrangeira, tá bom? Então, a sentença arbitral estrangeira, ela não é um título executivo extrajudicial, tá? Então, por favor, só não façam essa distinção, essa confusão. A sentença arbitral proferida dentro do Brasil é um título executivo extrajudicial. A sentença arbitral estrangeira, ou seja, aquela que é proferida fora do Brasil, ela precisa ser homologada no STJ para que ela tenha validade aqui no Brasil. E depois que essa sentença arbitral for homologada, quem vai executar essa sentença? Quem vai executar? Hein? Quem vai executar é a mesma Justiça Federal, tá bom? De primeira instância, onde aquela obrigação deveria ser cumprida, tá bom? Então, a sentença arbitral estrangeira também vai ser executada depois de homologada pela Justiça Federal. Ok? Alguma dúvida com relação a essas duas sentenças? Sentença do divórcio e a sentença arbitral estrangeira? Não? Vamos continuar, então. Segundo, nós temos 3 tipos de cooperação jurídica internacional. A primeira já está fácil, não é? A primeira está fácil, que é a homologação de sentença estrangeira. Fácil, vocês já viram lá no 8º semestre, vocês já copiaram todos os artigos que dizem respeito à homologação de sentença estrangeira, tá bom? Vocês já sabem tudo de sentença estrangeira. Agora nós vamos para o segundo elemento da nossa cooperação jurídica internacional, que é a carta rogatória. E o que é carta rogatória? Carta rogatória é uma comunicação entre juízos, ok? Nós temos 4 cartas. 4. Carta de ordem, eu brinco que essa carta de ordem é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é quando o desembargador, lá do TJ, ele quer saber alguma informação de um processo que está, digamos, na primeira vara de família do Gama. Imagina, o desembargador, ele vai julgar um processo e ele precisa de uma informação que está lá na primeira vara de família do Gama. Vocês acham que o juiz vai ligar? Vocês acham que o desembargador Hector, ele vai ligar para juiz e vai falar: oi, doutora, tudo bem? Olha, eu estou precisando muito de um favor da senhora. Eu estou precisando aqui, aquele jeitinho do professor Hector, né? Todo educando. Olha, professor. Ora, doutor, eu estou precisando aqui de um processo, umas informações para eu poder fazer um julgado de um processo. Vocês acham que ele vai falar assim com ela? Vocês acham que ele vai ligar? Não. Ele vai mandar uma carta de ordem, ok? A carta de ordem, então, é uma carta do superior hierárquico para aquela coluna a quem está submetido a ele. Por exemplo, o desembargador do TJDFT, ele pode pedir para qualquer juiz do TJDFT. Ele não está numa cadeira hierárquica superior? Não é assim? Quem está acima dos desembargadores do TJDFT? Quem está acima? Os ministros, não é? Os ministros lá do STJ? Não é assim? Então, os ministros do STJ, eles estão acima de todos os tribunais de justiça do Brasil, não é? Então, sempre que o ministro do STJ, ele precisar de alguma informação que está
em processos, ele vai mandar uma carta de ordem. E quem que está acima do STF, do STJ? O STF. E aí o STF vai mandar em todos os outros tribunais, ok? Todos os outros tribunais, tribunais superiores, nos tribunais de justiça e nos juízes. Beleza? Então, nós temos a carta de ordem, que é essa carta que é proferida, essa comunicação que é proferida entre um juiz que esteja numa posição superior a outro juiz. Tá bom? E aí eu falo superior hierarquicamente. Prof, dizem que não há hierarquia entre o STF e o STJ. Vai lá para ver se eles não estão mandando carta de ordem. Tá? Dizem, né? Dizem, mas tem, infelizmente. Tá? Eles ainda se comunicam por meio de carta de ordem. Tá bom? Tá bom, Matheus? Tá ok? Tá? Beleza? Esse é a carta de ordem. O que é a próxima? Eu disse, nós somos 4, não é? Primeiro, então, é essa carta de ordem. Manda quem está em cima, tá? Obedece quem está embaixo. Depois nós temos a carta arbitral. A carta arbitral é a comunicação entre um tribunal arbitral ou um juiz arbitral com um juiz de direito, tá? E aí, juiz de direito, eu me refiro a juiz de direito, juiz federal, juiz do trabalho, embora a nossa lei de arbitragem diga que nós não podemos admitir certas ações trabalhistas na arbitragem, mas nós temos outras situações que podem. Então, aqui você tem que incluir o juiz de direito, juiz federal, juiz do trabalho, tá bom? Então, é a comunicação entre um juízo arbitral com um juízo do poder público judiciário, tá bom? Então, essa é a carta arbitral. Aí nós temos a carta precatória. O que é a carta precatória? Hein? É a comunicação entre juízos. Sim, é a comunicação entre juízos. Mas só isso? Porque eu tenho também como comunicação entre juízos a carta de ordem, é a comunicação entre juízos. Mas é um juízo superior falando com um juiz inferior, na mesma hierarquia, carta de ordem. Carta arbitral, eu tenho um juízo arbitral falando com um juízo estadual, federal ou trabalhista. E o que é a carta precatória? É a comunicação entre juízos distintos, tá bom? É a comunicação entre juízos distintos. Digamos que eu ajuize uma ação de reconhecimento de paternidade, tá bom? Meu cliente mora aqui em Brasília, então eu vou ajuizar essa ação no domicílio do meu cliente. Ajuizei a ação aqui no domicílio do meu cliente, tá bom? Mora em Brasília, mas o pai mora lá em Zedoca, lá no Maranhão. Imagina, gente, Zedoca, lá no Maranhão. Como que eu vou citar, como que o poder público aqui do Distrito Federal, onde eu ajuizei a ação, vai citar o pai, né, o possível pai lá do meu cliente, lá nessa cidade lá do Maranhão? Você acha que ele vai ligar para o professor Sérgio, o juiz vai entrar em contato com o professor Sérgio e vai falar assim, e aí, Sérgio, tá afim de fazer um rolê lá no Maranhão? A passagem está aqui para você, você vai lá, vai ter que citar uma pessoa, é assim? O professor Sérgio vai lá? O professor Sérgio é oficial de justiça, não é? Vocês acham que o professor Sérgio, então, pega a citação embaixo do braço, coloca a citação embaixo do braço e vai lá no interior do Maranhão e cita aquela pessoa? Não. Porque no Poder Judiciário brasileiro também existe uma cooperação jurídica, tá? Essa cooperação, ela se dá por meio dessa carta precatória.
Então, o juízo aqui de Brasília, ele precisa, então, o juízo de família de Brasília vai entrar em contato, ou vai entrar em contato com o fórum lá da cidade que eu quero citar a pessoa, para que o fórum lá determine se vai para a vara de família ou se vai para uma vara especializada em precatória, tá bom? Para poder fazer a citação, ok? Isso é carta precatória. Vocês sabem disso, não é? Sabem disso? Sim, não é? Sim. Então, a carta precatória é essa forma de comunicação entre juízos distintos. Então, eu preciso citar uma pessoa, eu preciso colher informações de uma testemunha, e essa testemunha mora em determinado lugar, tá bom? A carta precatória é um pouquinho mais complexa do que isso que eu estou falando, porque determinadas varas, por exemplo, em São Paulo, determinados tribunais, eles têm uma vara que é exclusiva para cumprir precatórios, tá bom? Então, dependendo do tribunal, vai direto para essa vara de precatórios. Às vezes é um tribunal, é um fórum muito pequenininho, que às vezes só tem vara única, e vai para essa vara, para o juiz fazer expedir lá a citação, tá bom? E o que é a carta, então, rogatória? A carta rogatória é a comunicação entre juízos estrangeiros. Olha, eu quero citar, eu quero fazer um reconhecimento de paternidade, tá bom? Meu cliente está aqui, tá bonitinho aqui em Brasília, vou juizar essa ação aqui em Brasília, vou. Mas o provável pai mora em Washington, tá? Mora lá nos Estados Unidos. Como que eu vou fazer essa citação? Eu vou pegar o oficial de justiça e vou falar, ô, professor Sérgio, vem cá, tá a fim de fazer um rolê lá em Washington? Tudo pago, já imaginou que beleza? Você vai ter 2 dias para tentar citar a pessoa. Tudo pago pelo tribunal, já imaginou que beleza? Quem não quer, não é? Eu quero ser oficial de justiça, só para fazer essas viagens internacionais aí. Eu quero. Mas não é assim. Nós também temos essa cooperação, essa forma de facilitar a comunicação entre um juízo de um país com um juízo de outro país. A carta rogatória, então, ela vai servir para esses atos que não se configuram como sentença final, ok? Então, por exemplo, você tem uma decisão interlocutória, você precisa citar, citação é uma decisão interlocutória, tá bom? Então, você precisa intimar uma testemunha, você precisa ouvir uma testemunha que está no exterior. Então, tudo isso você pode fazer por meio dessa carta rogatória, ok? Então, não confundir carta rogatória com sentença estrangeira. A carta rogatória, então, é uma comunicação de decisões interlocutórias proferidas pelo judiciário brasileiro para que sejam cumpridas no exterior. E isso vai se dar isso vai envolver tanto o poder judiciário quanto o poder executivo. E nós vamos fazer isso por vias diplomáticas. Ok? Então, a carta rogatória é esse instrumento de comunicação entre juízos, em que um juízo profere uma decisão interlocutória que precisa ser executada em outro país. Ok? Isso vai se dar por meio tanto do poder judiciário, que profere a decisão, quanto o poder executivo, que vai fazer os trâmites entre o poder judiciário brasileiro e o poder judiciário estrangeiro, ou entre o poder judiciário estrangeiro e o poder judiciário brasileiro, ok? E aí nós vamos ter algumas terminologias quando nós falamos de carta rogatória. Nós vamos ter a justiça rogante. O que é a justiça rogante?
A justiça arrogante é a justiça que requer, tá? Então, eu estou aqui com a minha ação, ok? Ajuizei essa ação de reconhecimento de paternidade, ajuizei aqui em Brasília, tá? Porque meu cliente mora em Brasília, ajuizei aqui no fórum, tá? E pedi a citação via carta rogatória do possível pai que mora lá em Washington. Quem está pedindo a citação? Não é a justiça brasileira? É a justiça brasileira. Então, a justiça brasileira é a justiça rogante, tá? A justiça americana não vai ser a responsável por citar esse suposto pai? Então, essa é a justiça rogada, ok? Então, a justiça rogante é quem envia o pedido de colaboração e a justiça rogada é aquela que vai cumprir o pedido de colaboração. Beleza? E aí nós ainda temos alguns termos que vocês precisam saber. O que é uma carta rogatória ativa e o que é uma carta rogatória passiva? A carta rogatória ativa é aquela carta rogatória que foi expedida pela justiça rogante. A carta rogatória passiva é a carta rogatória a ser executada pela justiça rogada, tá bom? Então, a carta rogatória que vai sair do Brasil, ok? Ela é uma carta rogatória ativa, tá bom? Então, a carta rogatória que sai do Brasil, o Brasil está pedindo apoio, a justiça brasileira é a justiça rogante, essa carta rogatória é uma carta rogatória ativa. Agora, imagine uma situação inversa. Digamos que essa ação foi proferida lá nos Estados Unidos e o suposto pai dessa criança está aqui no Brasil. Aí o juiz lá de Washington, ele vai expedir, então, essa carta rogatória, tá bom? Essa carta rogatória vai chegar aqui no Brasil por meios diplomáticos, chegou no Brasil, tá? Vai ser encaminhada, tá? Nós vamos ver que ela tem um trâmitezinho, passou ali no STJ, passou ali, foi para o juiz, tá? Essa carta rogatória que precisa ser executada aqui no Brasil, nós vamos chamá-la de carta rogatória passiva, porque o Brasil é a justiça rogada. Ficou claro para vocês o que é justiça rogante, o que é justiça rogada, carta rogatória ativa, carta rogatória passiva? Difícil? Minha mãe está falando aqui que é difícil. São terminologias. Por quê? Eu estou falando isso? Porque caiu numa prova da OAB uma vez, uma questão sobre carta rogatória ativa e carta rogatória passiva. E era uma questão um pouco confusa, porque ele perguntava assim, digamos, né? A carta rogatória foi expedida pelo juiz brasileiro para ser executada por um juiz americano. Na visão do juiz americano, aquela carta rogatória é uma carta rogatória ativa ou passiva? Na visão, então, do juiz americano, aquilo era uma carta rogatória passiva, porque ele iria executar o pedido de colaboração. Para o Brasil, aquela carta rogatória era uma carta rogatória ativa, porque era o Brasil que pedia o auxílio. Tá? E aí eles também questionavam, a justiça brasileira é justiça rogante ou justiça rogada? Justiça brasileira, nesse caso, era justiça rogante, porque ela pediu o auxílio. E a justiça americana seria justiça rogada, porque ela iria executar o pedido. Bom, então caiu numa prova da OAB há um tempo essas terminologias sobre justiça rogante e justiça rogada. E eu vou colocar isso na prova só para confundir vocês. Tá bom? Tá bom? A minha mãe tá rindo aqui, que horror! Tá? Minha mãe tá rindo aqui, que horror! Tá? Mas tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo, tá?
Ela está aqui, só impressionada com a minha maldade. Eu lembro que teve um semestre, ai, gente, eu nunca vou esquecer disso, que minha mãe me ligou. Minha filha, o que você está fazendo? Eu falei, mãe, estou reprovando aqui uns alunos, foram muito mal na minha disciplina, e não vai ter jeito, eu vou ter que reprovar aqui mais de 10 alunos. Aí a minha mãe, que isso, minha filha? Você é uma pessoa de bom coração. É Natal daqui uns dias. Dá isso de presente para os seus alunos. Passa todo mundo, minha filha. Não fica isso. Você não é uma pessoa má. Faz uma caridade. Gostaram dela, não foi? Então, todo mundo te mandando beijo aqui, mãe. Passa todo mundo, minha filha. Ajuda todo mundo. Aí vocês sabem, né? Pedido de mãe, não tem como negar, não é? Aí eu fiz lá mais uma revisão nas notas de todo mundo, dei uma melhorada ali, reli, né, o que o aluno queria dizer, com o trabalho, e consegui salvar lá uns 90%, tá? Mas tá vendo? Sim, 90%. Pede para ela ligar para você no final desse ano. Não é? Pois é. Aí eu lembro que eu comentei isso em sala de aula no semestre seguinte, estava todo mundo assim, professora, passa o telefone da sua mãe, que eu vou ligar para ela. Aí ela está aqui falando que ruindade a minha, só porque eu vou usar essas terminologias na prova de vocês, só para pegar aí uns 3, 4, tá? Que ela toque seu coração de novo. Pode deixar. Tá bom? Pode deixar. Vou pensar dessa vez, que agora eu já sei como ela funciona. Tá bom? Então vamos lá. Tenha misericórdia. Eu tenho, gente, eu tenho. Tá? Vamos lá. De quem que é a competência para analisar essa carta rogatória quando ela chega no Brasil? Do STJ. Como eu disse para vocês, o STJ é o único órgão aqui do Poder Judiciário brasileiro que tem competência para analisar, entre aspas, não é, e validar decisões que foram proferidas por outros juízes, tá bom? Juízes estrangeiros. Então, quando essa carta rogatória chegar no Brasil, ela vai ter que ser enviada para o STJ. Para quê? Para o STJ expedir o cumpra-se, execute aquela decisão que foi proferida pelo juiz estrangeiro, tá bom? Então, toda sentença, toda carta rogatória que chegar no Brasil vai passar pelo STJ. E o STJ vai analisar, ok? Essa sentença fere os bons costumes, tá? Ele vai analisar. Essa sentença, ela veio devidamente traduzida pelas vias diplomáticas? Veio. Essa sentença, ela não tem ampla defesa e contraditória, que às vezes é uma citação ainda. Aí ele vai observar, fere os princípios brasileiros, é algo que não existe no Brasil, então o ministro vai olhar todos aqueles requisitos para ver se aqueles requisitos, eles se encaixam na execução daquela decisão que foi proferida no exterior, e aqui nós nos referimos às decisões interlocutórias dos processos, ok? E aí, o ministro lá do STJ, tá bom, ele vai pegar a decisão dele, da carta rogatória, e vai falar, cumpra-se, execute, tá bom? Execute. E quem vai executar? A Justiça Federal, tá bom? Então, novamente, a Justiça Federal, ela vai ficar responsável por executar aquelas decisões estrangeiras que foram proferidas
as decisões interlocutórias estrangeiras, tá bom? Quem vai executar, novamente, vai ser a Justiça Federal. Então, imagine, eu preciso citar uma pessoa, tá? Preciso citar uma pessoa, e eu tenho um pedido de liminar, né? Lá uma antecipação de tutela, tá? Eu quero penhorar os bens dessa pessoa, porque ela está me devendo, é uma cobrança, é uma ação de cobrança, essa pessoa está me devendo, e eu já peço uma antecipação de tutela, então, alegando que essa pessoa pode se desfazer desse bem, de bens que ela possui, para não me pagar, tá? O juiz estrangeiro, ele pode conceder, além de mandar citar a parte para apresentar a sua defesa, ok? A parte ré, ele também pode deferir essa liminar que eu pedi, não é verdade? E encaminha tanto a liminar quanto a citação aqui para o Poder Judiciário brasileiro. Vai chegar lá no STJ. O STJ, então, ele vai olhar, essa execução fere os bons costumes e a ordem pública? Não. Então, cumpra-se, inclusive, a medida liminar. Tá bom? Tá bom? E aqui eu trouxe para vocês. É proibido revisar o mérito, tá? Assim como lá na nossa homologação de sentença, aqui na carta rogatória, nós não reanalisamos o mérito. Não adianta o ministro do STJ olhar e falar assim: poxa, doutor, aqui não cabia essa antecipação de tutela, não. Tá? Que vacilo que você deu, hein? Olha só, não vou, então vou negar, tá? Porque não cabia antecipação de tutela. Não, tá? Ele só vai negar se aquela antecipação de tutela ferir, ok? Ou ferir a ordem pública, os bons costumes, tá? Imagina que essa antecipação de tutela seja me dar 30 chibatadas no meio da rua. 30 chibatadas. Antecipação de tutela, a fim de que a parte não cometa ou se escuse de cometer novamente. Decido, não é? A parte deverá, antes da sentença, levar 60 chibatadas. O ministro do STJ pode olhar e falar assim: não, peraí, nós aqui no Brasil, nós não aceitamos decisões, ainda que sentenças terminativas ou decisões interlocutórias, que atentem contra a ordem pública, os bons costumes e os direitos. Então, indefiro o cumprimento da liminar, porque ela fere esses princípios. Ele não vai entrar no mérito se está certo ou não dar as chibatadas. Ele apenas vai conferir se aquela decisão se adequa às normas brasileiras. Ok? O que nós temos com a carta rogatória? A carta rogatória é uma cooperação jurídica recente, tá bom? É uma cooperação jurídica de poucos séculos. Ao contrário da nossa homologação de sentença estrangeira, que é a forma clássica, tá? Que é a forma clássica. Então, a cooperação jurídica internacional, ela vai depender de um tratado internacional ou uma promessa de reciprocidade. Lembra na semana passada que eu ganhei na Mega Sena? Então, eu fui para Tuvalu. Lembra que eu fui lá conhecer os países que vão sumir com o aquecimento global? Fui para Tuvalu. Cheguei lá no hotel que eu estava, hotel lindo, gente. Que paraíso aquele hotel. Nossa, eu gostei tanto da televisão daquele hotel. Cabia direitinho na minha mala, vocês acreditam? Nossa, tinha um suporte assim para colocar shampoo. Gente, a coisa mais maravilhosa de mármore. Ai, também levei tudo para minha casa, porque eu queria aquilo ali de recordação. E os travesseiros? Ai, que travesseiro mais gostoso. E aquelas fronhas, 1000 fios.
ainda de seda egípcia, né? Cetim egípcio. Já imaginou que delícia também? Tirei tudo, dobrei, coloquei dentro da minha malinha bonitinha, nem as minhas roupas eu trouxe. E o prejuízo que eu deixei no hotel? Muito grande, US$ 20.000. Aproveitei, fiz, pá, corri para o aeroporto, aproveitei que não tinha ninguém vendo lá na recepção, corri para o aeroporto, vim embora para o Brasil. O hotel tentou passar no meu cartão de crédito, mas eu não sou boba, já tinha cancelado meu cartão de crédito antes de sair do hotel, tá? Vai ter que me executar, vai ter que me cobrar, entrar com uma ação de cobrança. Então, o dono do hotel vai ajuizar uma ação de cobrança lá em Tuvalu, tá? Lá no Poder Judiciário da cidade. Ok? O juiz lá de Tuvalu, ele vai encaminhar uma carta rogatória aqui para o Brasil para me citar. Não é verdade? Eu não estou no Brasil? Eu não preciso ser citada desse processo? E aí? Existe um acordo ou uma promessa de reciprocidade entre o governo de Tuvalu e o governo brasileiro? Se não existir esse tratado ou essa promessa de reciprocidade, a Justiça brasileira, o STJ, não poderá proferir o exequatur para aquela carta rogatória. Tá bom? Então, é imprescindível essa promessa de reciprocidade. E é por isso que a carta rogatória ela vai se dar por vias diplomáticas. Por quê? Porque se não existir uma promessa ou um tratado, as vias diplomáticas vão resolver, tá bom? E por isso que nós envolvemos, então, o Itamaraty nesse trâmite da carta rogatória. Porque na inexistência de um tratado ou uma promessa de reciprocidade, o Itamaraty vai negociá-lo. Ok? Alguma dúvida até agora? Não, não é? Aqui está o nosso trâmite. Olha só que legal, como funciona, tá? O trâmite aqui da nossa carta rogatória. Então, lá no juízo rogante, o juízo rogante vai encaminhar para a autoridade competente, que aqui no Brasil nós vamos chamar de autoridade central. Quem que é a nossa autoridade? Opa, essa aqui é a carta rogatória passiva. Quem que é a nossa autoridade central em matéria de cooperação jurídica internacional? Vai ser o Ministério da Justiça, tá bom? Então, lá no juízo, então, de Tuvalu, o juiz de Tuvalu vai encaminhar para a autoridade competente aquela carta rogatória. Aquele autoridade competente, o que ele vai fazer? Vai analisar se todos os requisitos, cada estado tem seus requisitos, se aqueles requisitos para envio da carta rogatória, se eles estão presentes, tá bom? Aí ele olha se os requisitos estão presentes e entra em contato com a embaixada dele no Brasil, tá? Olha, embaixador, embaixador, tudo bem? Olha só, embaixador, nós temos uma carta rogatória para ser cumprida aí no Brasil. Tá bom? Aí o embaixador vai falar, tá bom, pode mandar aqui que eu vou entrar em contato lá com o do capacete lá de metal, que acha que vê ET. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele, do ministro? Vocês já viram o vídeo do ministro com capacete de metal para ver se vê Bilu? Vocês já viram? Para ver se vê Bilu? Tá? Aí manda pro doido lá do Itamaraty. Tá bom? O Itamaraty, então, vai negociar, se for o caso, tá bom? Ele vai negociar esse tratado de cooperação jurídica ou uma promessa de reciprocidade. Feito isso, vai encaminhar para a nossa autoridade central, que no caso do Brasil, como eu disse para vocês,
é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, lá no nosso Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Tá bom? Então, vai encaminhar lá para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça vai observar se os requisitos estão presentes, ok? Se estão presentes requisitos que são exigidos aqui no Brasil, a tradução, por exemplo. Se estiver presente, o Ministério da Justiça, então, remete essa carta rogatória para o STJ. E aqui o STJ vai decidir se profere o exequatur ou se não confere o exequatur. Tá bom? Conferir o exequatur? Sim, cumpra-se. Justiça Federal, cumpre. Depois de cumprido, remete para o STJ, informando que cumpriu a decisão do STJ. O STJ devolve para a Autoridade Central Brasileira, que remete para a autoridade central competente lá do país, que devolve para o juiz, falando, ok, a Caroline, tá bom, ela foi cleptomaníaca, ela foi devidamente citada para responder à ação aqui no território de Tuvalu. Ok? Ok? Alguma dúvida no trâmite? Quando o Brasil é a justiça rogada e recebeu uma carta rogatória passiva? Não? Vamos lá, o contrário. Ah, não, já terminei. Bom, alguma dúvida, então, com carta rogatória? Qual que é o trâmite reverso? Juiz brasileiro encaminha para o Ministério da Justiça, tá bom? Que encaminha para a embaixada brasileira lá no país que precisa executar, ok? O país, a embaixada brasileira naquele país entra em contato com o Ministério das Relações Exteriores do país, Ministério de Assuntos Estrangeiros, tá bom? Que vai negociar ou não, se já tiver um tratado, uma promessa de reciprocidade, vai encaminhar para a autoridade central daquele país e lá vai seguir os trâmites da legislação local, tá bom? Lá segue os trâmites. Mas o que nós precisamos saber é como a carta é executada no Brasil e como ela sai do Brasil para o exterior, ok? Então, o juízo rogante brasileiro vai entrar em contato com a nossa autoridade central em matéria de cooperação jurídica internacional, que é o Ministério da Justiça, que vai enviar para a embaixada brasileira no exterior, tá bom? Que vai entrar em contato com o Ministério dos Assuntos Exteriores, internacionais daquele estado, tá bom? E lá ele vai seguir o trâmite conforme a legislação local. Aí o Ian está fazendo aqui uma pergunta. Então, professora, se não tiver tratado ou alguma promessa de acordo, essa carta não virá para cá? Não, não virá para cá, tá bom? E o que acontece muitas das vezes? Vocês sabem, né, que os países são todos fofoqueiros, não é? Se você deixa de cumprir alguma coisa, todos os países fofocam, tá? Olha, o Brasil, ele não cumpre aquilo que ele acorda, viu? Aí ninguém mais faz nada com o Brasil. Então, quando nós não temos um tratado internacional ou essa promessa, normalmente a Embaixada Brasileira, em contato com o Ministério dos Assuntos Estrangeiros lá do país, vão negociar essa promessa, tá bom? Normalmente uma promessa significa que, olha, agora nós estamos precisando da sua ajuda em matéria de cooperação jurídica. Se em algum momento vocês também precisarem de uma ajuda, nós vamos te ajudar, tá? Agora, imagina que o Brasil, então, Tuvalu entrou em contato com a embaixada de Tuvalu, entrou em contato com o MRE, lá com o capacete de papel alumínio,
e falou, ô, ministro, vamos fazer aqui, nós estamos precisando citar uma brasileira que foi lá para o nosso país, deu um prejuízo muito grande, agora ela precisa pagar. Aí o ministro, vamos firmar essa promessa aqui de reciprocidade. Tá bom? Tá bom. Agora, imagine que o Brasil precise citar alguém lá em Tuvalu. E Tuvalu se recusa a... Não é que lá, por exemplo, o Poder Judiciário entendeu que a carta rogatória não cumpria os requisitos, mas ele se nega a sequer receber a carta rogatória, descumprindo aquela promessa de reciprocidade. Nenhum outro estado mais vai fazer promessa de reciprocidade com Tuvalu, tá bom? É assim que funciona no cenário internacional, tá? E se não tiver tratado ou promessa, essa carta rogatória não chega aqui no Brasil de jeito nenhum. Ela é nula, tá? Por quê? Esse tratado ou essa promessa é um dos requisitos para a execução, para o exequatur. Porque o STJ faz questão, ele exige esse tratado ou essa promessa de reciprocidade, tá? Então, não tem tratado, não tem promessa, não chega no Brasil, tá bom? Sequer vai sair do Ministério da Justiça, tá bom? Sequer sai do Ministério da Justiça, ele já devolve lá para o MRE e fala, ó, não tem promessa de reciprocidade, não tem tratado, infelizmente não pode ser cumprido. Por quê? Voltamos, né, para falar de costume internacional. Por quê? Porque a cooperação jurídica clássica, homologação de sentença estrangeira, ela decorre de um costume, tá? E aqui a cooperação jurídica internacional, que se trata de carta rogatória e do auxílio direto, ela vai decorrer de um tratado. Então, é por isso que nós sempre vamos exigir esse tratado, porque é algo bem mais recente. Bom, é algo bem mais moderno a carta rogatória, tá? Alguma dúvida, então, com relação à carta rogatória? Facinha, não é? Facinha, não é? Próximo, terceiro e último elemento da nossa cooperação jurídica internacional é o auxílio direto, tá bom? O auxílio direto nada mais é do que uma cooperação que não envolve necessariamente decisões interlocutórias, tá? O auxílio direto pode ser, por exemplo, informações do Poder Judiciário, podem ser informações do Poder Executivo, podem ser informações do Poder Legislativo. Digamos que o Poder Judiciário, o Poder Executivo lá dos Estados Unidos precise de informações sobre a quantidade de americanos que foram condenados a crimes contra a vida no Brasil nos últimos 20 anos. Imagine, então. Imagina que o Poder Executivo, então, americano, está fazendo uma pesquisa e ele precisa saber quantos americanos foram condenados aqui no Brasil por crimes dolosos contra a vida. Isso é uma decisão interlocutória? É uma decisão interlocutória? Vocês acham que é algo que está em algum processo? Vocês acham que isso precisa do aval do STJ? E aí? E aí? Não, não é? O auxílio direto é algo muito mais fácil, muito mais corriqueiro, tá? Muito mais... envolve também questões administrativas, não só judiciais. O auxílio direto, assim como a carta rogatória, vai precisar de tratado ou promessa de reciprocidade, tá bom? Então, o auxílio direto, ele não é carta rogatória, ele é diferente, porque aqui envolve situações que nem sempre estão relacionadas com o poder judicial. Pode ser? Pode.
Digamos que o poder público lá dos Estados Unidos precise de uma informação que aconteceu sobre as investigações da Petrobras, tá? Informações sobre o inquérito lá da Lava Jato, que envolvia a Petrobras, e lembra que teve os investidores americanos perderam muito dinheiro, então eles precisavam de informações para poder, para a Procuradoria dos Estados Unidos poder ajuizar uma ação contra a Petrobras por perda lá dos investidores americanos. Vocês lembram disso? Vocês lembram? Aquilo ali foi conseguido por meio do auxílio direto. A Procuradoria não tinha um processo, não tinha uma decisão judicial, entrou em contato com o Poder Público Brasileiro e solicitou informações que estavam em um processo. Isso é feito por meio de um auxílio direto. Tinha ação? Não. A promotoria lá dos Estados Unidos, a procuradoria, ainda estava juntando elementos para o ajuizamento de uma ação. Tá? Então, nós usamos muito o auxílio direto nessa troca de informações que podem ser tanto administrativas quanto judiciárias. A carta rogatória, vamos pensar então, a homologação de sentença, ela é válida para sentenças, bom? Sentenças transitadas em julgado ou decisões terminativas que têm força de sentença aqui no Brasil, tá bom? Então, homologação de sentença é o que o nome já diz, sentenças. Carta rogatória é para decisões interlocutórias. Auxílio direto para todas as outras situações, tá bom? Sejam elas judiciais ou não, ok? Sejam elas, então, judiciais ou meramente administrativas. E aqui nós também vamos ter o auxílio direto ativo, que é esse quando o país requer, então, se o Brasil quer informações sobre a quantidade de brasileiros, digamos que o CNJ precise fazer um levantamento da quantidade de brasileiros que estão presos lá nos Estados Unidos. O CNJ vai requerer, então, um auxílio direto, ativo. O governo dos Estados Unidos, então, quando ele receber esse auxílio direto, que ele for fazer essa pesquisa lá na base de dados dele, vai executar um auxílio direto passivo, tá? Hipóteses. Quais são as hipóteses, então, que nós teremos esse auxílio direto? Está lá no CPC, tá bom? As hipóteses estão previstas lá no artigo 28 do CPC ao 34, ok? Do 28 ao 34, que vai falar o seguinte: cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. A solicitação de auxílio direto será em parará. Além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos: a obtenção e prestação de informações sobre ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em cursos, colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela autoridade, não proibida pela lei brasileira, ok? Aí depois vocês dão mais uma olhadinha lá nos artigos que vão tratar do auxílio direto. Cabe auxílio direto quando a medida não... Exatamente. O Aloysio colocou aí os artigos 28
E também o 30, tá, Luiz? Veja aí o 30, que ele também é muito importante. Aí eu trouxe aqui as hipóteses. Nós também tivemos muito auxílio direto lá na Lava Jato, tá? A Lava Jato também se valeu de muito auxílio direto, tá? Para colheita de informações, dados, registros bancários, registros bancários que embasaram, inclusive aquela denúncia contra o chefe da Denise, qual era o nome dele? O que era presidente da Câmara, foi preso. O Eduardo Cunha, tá? Nós tivemos também muito auxílio direto envolvendo ações contra o Eduardo Cunha antes de virar ações, tá? O auxílio direto, então, ele vai existir de uma forma um pouquinho diferente, tá bom? A autoridade central que recebe o auxílio direto, então o Ministério da Justiça, ele vai agir da seguinte forma: ele vai receber o auxílio direto e vai falar assim, isso aqui é matéria administrativa? É matéria administrativa. Então, o próprio Ministério da Justiça vai encaminhar esse auxílio direto para o órgão responsável por fornecer aquelas informações. Então, digamos, por exemplo, que o governo francês entrou em contato com o governo brasileiro, com o Ministério da Justiça, querendo informações sobre a quantidade de franceses que recebem benefícios do INSS, tá bom? Então, imaginem que o governo francês, então, entra em contato com o governo brasileiro e pergunte: quantos franceses estão recebendo benefícios pelo INSS? E por quê? Isso é matéria judicial? Não. O que então o Ministério da Justiça vai fazer? Vai encaminhar esse pedido para o INSS e vai falar, responda. Aí o INSS vai ter lá uma área própria para receber isso, aí ele vai responder, olha, atualmente nós temos 100 franceses recebendo benefícios, 50% recebendo auxílio emergencial, 30% recebendo auxílio seguro saúde por acidente de trabalho e 20% aposentados, ok? Então, respondeu a pergunta, manda de volta para o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça devolve para o poder público francês. Agora, aí o poder público francês olha lá e fala, eu quero cópia desses processos aí que foram feitos por esses franceses que estão pedindo aqui o auxílio emergencial. Isso é matéria jurídica? Cópia de processo? Tá? Se não for um processo administrativo, for um processo judicial, tá? Digamos que esses processos tenham sido judicializados. Aí o que o Ministério da Justiça vai fazer? Vai encaminhar esse pedido de auxílio direto para a Advocacia Geral da União, para a AGU peticionar em nome da União nesses processos judiciais, solicitando a cópia das informações. Tá bom? E o juiz brasileiro que está com esse processo pode negar ou autorizar. Bom, então, quando nós temos envolvimento do poder judiciário em processos que estão em sigilo de justiça, tá? Ou por outros motivos, nós precisamos envolver a AGU, para que a AGU, em nome da União, tá? Em nome do Brasil, em nome da União, na verdade, ela solicite aquelas informações jurisdicionais. Então, o auxílio direto, ele vai funcionar de duas formas. Um auxílio administrativo,
quando o próprio Poder Executivo, o Ministério da Justiça, resolve aquele pedido diretamente com o órgão vinculado, ou, tá, ou ele mesmo responde. Ou ele vai ser judicial. E quando ele for judicial, o Ministério da Justiça, requererá que a Advocacia Geral da União peticione naqueles processos em nome da União, requerendo aquelas informações. Ok? Alguma dúvida com relação ao auxílio direto? Aloysio, copia aí o artigo 33. Tá? Copia aí o artigo 33 que ele vai falar. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, ou seja, o Brasil recebeu, tá? A autoridade central, que é o Ministério da Justiça, hoje é o Ministério da Justiça, o encaminhará à Advocacia Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada. Mas esse caso do 33 é somente para auxílio direto que envolva alguma prestação jurisdicional. Tá bom? Tá bom? Agora vamos fazer uns exercícios. Vamos lá, facinho exercício aí para nós fixarmos o conteúdo e encerrarmos a aula. 2 minutinhos aí para responder a primeira questão. Dois minutinhos, falta 30 segundos. Uma carta rogatória foi encaminhada nos termos da Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias para citação de pessoa física domiciliada em São Paulo para responder a processo de divórcio nos Estados Unidos. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Resposta, letra? Vamos lá. Não será necessário obter exequatur em função de tratado multilateral ratificado por ambos os países? Não, né, gente? O exequatur, ele sempre vai existir, tanto na homologação de sentença estrangeira, quanto na carta rogatória. O exequatur é a decisão do Ministério da Justiça dizendo que aquela decisão proferida no exterior pode ser executada no Brasil. Vamos ver a B. O STJ deverá conceder o exequatur, cabendo à Justiça Estadual cumprir a ordem de citação? Quem vai cumprir é a Justiça Federal? C. A concessão de exequatur caberá ao STJ e o seu posterior cumprimento à Justiça Federal. Certinho, tá bom? Quem cumpre o exequatur é a Justiça Federal. Seja essa decisão tanto na carta rogatória quanto na homologação de sentença e, se for preciso, também no auxílio direto. E, por fim, a concessão de exequatur e seu posterior cumprimento caberão à autoridade central indicada na convenção? Não, tá? O exequatur será sempre proferido pelo STJ, ok? Beleza? Segunda questão. Marque VOF, tá? VOF. Eu tirei isso aqui, gente, de prova de concurso para procurador, tá? Então, pra vocês verem. Falar em procurador, hoje eu fui para uma audiência. Nossa, mas bate boca com o procurador, viu?
Bate-boca. Procurador abusado. Vamos lá. O caráter laico do Estado brasileiro impede a homologação de sentenças estrangeiras eclesiásticas de anulação de matrimônio confirmadas pela Santa Sé? Tem alguma coisa a ver com isso daí? Essa frase faz sentido? É justamente pelo Estado brasileiro ser laico que nós teremos de passar pela homologação de sentença estrangeira. Então, o STJ ele vai ter que se manifestar com relação àquela sentença, tá bom? Aquela sentença de anulação, tá? Beleza? E aí, lembrando que se nós tivermos aquela sentença, né, de divórcio consensual, parará, 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 mas aqui é de anulação de matrimônio. Regras de conexão são normas que indicam o direito aplicável às situações jurídicas que dizem. As regras de conexão são normas que indicam o direito aplicável às situações jurídicas que dizem respeito a mais de um ordenamento jurídico. E aí? Certo, não é? É exatamente isso, tá? Exatamente. Quais são os nossos elementos de conexão? Domicílio, nacionalidade, lei do local do imóvel, local da assinatura do contrato, a lei do local onde o ato ilícito ocorreu, tá bom? O auxílio direto não é admitido no Brasil. Errado, não é? Nós acabamos de ver, inclusive, está lá no Código de Processo Civil, tá? Lá na parte que diz de cooperação jurídica internacional, artigo 28 a 34. E, por fim, a homologação de sentenças estrangeiras é feita pelo STJ e cumpridas pela Justiça Estadual. Errado, né, galera? É pela Justiça Federal. Fácil, não é? Bem fácil. Eu vou colocar para vocês, então, um material, eu vou colocar para vocês um material, uns exercícios sobre homologação de sentença estrangeira, para vocês fazerem, ok? Aí eu vou deixar o gabarito, se vocês ficarem com alguma dúvida, entre em contato. Alguma questão? Alguma questão? Tranquilo, fácil? Bem facinho, não é? Agora vocês já sabem tudo de homologação de sentença estrangeira, tudo de carta rogatória e tudo de auxílio direto. Gabaritar na prova. Nada de dúvida? Então é isso, galera. Um beijo para vocês. Professor. Até semana que vem. Oi? Eu enviei um trabalho para a senhora hoje, mas eu acho que eu equivoquei na escrita lá, porque talvez eu tenha pego um outro trabalho e pensando que era um outro. Então eu misturei as coisas. Eu vou dar uma olhada, tá? Quando eu percebi, eu vi que tinha alguma coisa diferente. Então eu já tinha feito já também, né? Tá bom, eu vou olhar. Aí, hoje de manhã também eu estava na matéria do professor Ivan, aí eu estava fazendo